Olá, está no ar mais um Porto Alegre em Debate, aqui pelo canal 16 da NET. O déficit habitacional é um problema em Porto Alegre. Hoje, mais de 50 mil pessoas esperam pela habitação digna na cidade. Para mapear essa deficiência nas regiões e melhor distribuir os projetos de moradia social, o vereador Neucir Tessaro criou o projeto de lei que estabelece o Cadastro Único Municipal da Habitação Social. E esse é o tema do programa de hoje. Quem participa da conversa é o autor da lei, vereador Neucir Tessaro, e o líder comunitário da Ilha dos Marinheiros, Teófilo Rodrigues Júnior. Sejam bem-vindos. Para introduzir, então, a nossa conversa, vereador, eu gostaria de que o senhor nos explicasse, nos apresentasse os motivos desse déficit habitacional tão grande na cidade. Primeiramente, eu quero cumprimentar a produção da TV Câmara por proporcionar um momento como este que a gente possa justamente explanar para a sociedade o que se faz por Porto Alegre e por que Porto Alegre ainda nós temos esse grande problema do déficit habitacional. Hoje, como foi dito aí, nós temos 50 mil pessoas que se inscreveram, mas 50 mil pessoas que representam 50 mil famílias, que isso vai dar 200 e tantas mil pessoas se multiplicarmos por 4. Esse é um grande problema na cidade. Justamente porque a burocracia da aprovação dos nossos projetos, onde há dificuldade do fornecimento do DDM, do EVU e do licenciamento ambiental, faz com que uma obra que é para iniciar imediatamente, ela demore aproximadamente 2 anos para iniciar uma construção. Considerando que nenhuma obra de moradias sociais que são contratadas em média de 500 unidades por empresas, elas são concluídas em menos tempo de 14 meses, então nós estamos com 3 anos após apurar a demanda. Isso na questão dos projetos habitacionais da prefeitura. Exatamente. Mas tem também questão do êxodo rural também para a capital. Exatamente. Por exemplo, a Vila Dique e a Vila Nazaré, esse foi o grande êxodo que começou há 32 anos atrás. O que acontece? As famílias no interior, quando começou praticamente a mecanizar a agricultura, as famílias não tiveram mais espaço no interior e a solução era buscar justamente a capital, aquela filosofia antiga que se dizia, vamos para a cidade grande, que na cidade grande tem emprego, que tem como viver. Assim era tratado na década de 60 e 70, no interior do estado, a capital gaúcha, onde todos por aqui se instalavam. E uma família vindo, logo a seguir ela ia trazendo mais o irmão, mais o tio, mais o sobrinho, e ia adensando. E aí tornaram-se vilas, como nós temos hoje todas as ilhas, o Humaitá, principalmente a zona norte da cidade, que pega o cinturão pelas ilhas e vai ao longo da Freeway e da Cis Brasil e vai até Alvorada, no Passo Feijó. Foram as primeiras vilas que incharam Porto Alegre e onde somente nesta região contemplam mais de 50% do déficit habitacional de Porto Alegre. Então o êxodo rural foi o grande problema e a falta na época, de soluções de construção. Nós tivemos o BNH, que o BNH ele só construía habitação para quem tivesse renda. E essas famílias não tinham renda e também não tinham o cadastro limpo. Aí a solução foi o projeto Minha Casa Minha Vida que veio, que justamente começou a facilitar a vinda de recursos federais, porque os municípios, não tendo os recursos para manter a sua cidade, a organização, não tinham aporte de recursos para habitação. E assim foram deixando as subhabitações que tornaram Porto Alegre num cinturão que hoje começa e circula toda a cidade e já avançamos até próximo do Lami. Hoje nós temos problemas habitacionais, sem contar as áreas de riscos, os morros, que são os graves problemas, e a ilha, que a cada ano, a cada enchente, a cada mês, começa em junho até outubro, aquelas famílias ficam com a preocupação, porque são 600 famílias que vivem justamente às margens das nossas ilhas e ali preocupadas com as enchentes. Então, é grave. Se a saúde é problema, segurança é problema, a moradia talvez esteja já no mesmo porte da saúde o grande problema, porque a maioria das doenças são justamente pela falta de habitação decente. Sim, até porque, além da falta de habitação, muitas vezes isso acarreta na falta de saneamento básico, na falta dos instrumentos básicos, né? De todos. Basicamente, eu sempre digo, quem não tem moradia, quem não tem o teto, não tem saúde, não tem educação e não tem segurança. E tem Os mais princípios a básicos. preocupação hoje das recolocações, né?
que vem, como as ilhas, temos um problema, não um problema, né? Vem hoje a ponte, né? Daí lá os moradores vêm a pergunta para nós que somos líder, para onde eles vão ir. Ah, eu não quero ser deslocado para outro lugar, como já estão morando ali, né? Tantos anos temos ali, e a preocupação. E às vezes a gente não tem a resposta, né? Sim. Certo. E é sobre isso que trata o projeto do vereador Neucir Tessaro. Mas antes da gente entrar nessa questão, também gostaria de esclarecer se esse problema, esse cinturão de pessoas que sofrem a carência da moradia digna, em sua maioria, são loteamentos irregulares? São todos irregulares. Veja bem, e o problema da irregularidade é que se tem que buscar alternativas, fazer um condomínio horizontal não é mais possível, porque nós temos Canoas, que está no limite, encostado em Porto Alegre, nós temos a Vila Santo André e todas as vilas do PIEC. Para o lado de Guaíba só temos as ilhas, que também ali não se tem mais terrenos vagos. E vai indo, encosta em Cachoeirinha, Alvorada, Viamão, e só temos o extremo sul com terrenos vagos. Então todo o entorno são vilas irregulares que não tem como regularizar, a não ser refazer ou construir ou edificar até 4 andares para dar solução àqueles moradores. E o senhor foi diretor do Departamento Municipal de Habitação e tem conhecimento dessas questões. Foi através dessa experiência que o senhor se inspirou ou teve a ideia de criar esse projeto? Foi exatamente, vendo a dificuldade de novas residências em Porto Alegre, nós começamos a colocar, criei essa lei 10.845, estamos flexibilizando na Caixa a aprovação de projetos, isentando do ITBI e do IPTU. Nós estamos colocando, e tem um projeto já tramitando na Casa, onde nós determinamos que o município, em 30 dias, é obrigado a fornecer ADM, que hoje demora até 6 meses. E nós estamos obrigando também que o município mantenha um rigor no controle das pessoas que estão, já que foram beneficiadas por uma moradia, para evitar a grilagem. Porto Alegre hoje sofre 10% dos imóveis que foram destinados às famílias com vendas irregulares. Que são as conhecidas grilagens. E que vende justamente para pessoas de municípios do entorno e que vêm para Porto Alegre e tiram a oportunidade de uma família de Porto Alegre ter a sua residência. Inclusive, a venda desses imóveis adquiridos através de programas sociais é proibida. Totalmente proibido. Tem que haver uma ação eficiente de fiscalização. Porto Alegre está carente de fiscalização em todos os empreendimentos. Empreendimentos que foram entregues agora há 90 dias na Restinga, o Camila 1, Camila 2 e o Guerreiros, nós já tomamos conhecimento na nossa Comissão de Direitos Humanos que cerca de 5% já foram vendidas as chaves. Isso não pode, não é justo. As pessoas pegarem uma chave de um imóvel que vale 60 mil reais com o terreno junto e venderem por 5, 10 mil reais a chave e vão para a fila para tentar buscar outro. Isso tem que ser proibido. Nesta minha lei, e justamente tem que haver esse cadastro para ficar no cadastro negativo e a pessoa que vender uma chave não ter mais direito a um outro programa social, para impedir e acabar com esse problema e beneficiar quem precisa e não quem não precisa. Como o caso ali que o Teófilo nos apresenta ali nas ilhas, né? Exatamente. E a questão, o cadastro único, ele vai juntar também todos os programas sociais de habitação? Quais existem hoje em Porto Alegre? Apenas Minha Casa Minha Vida ou também tem outros? Não, existe também os programas que são direto do município. O município, através do AP, ele destina recursos para a compra de área e para a construção de unidades habitacionais. Então, a lei que eu criei é buscar colocar os 50 mil inscritos num sistema onde colocar num programa de computador e dividir exatamente quem é da ilha, quantos estão cadastrados nas ilhas, quem é do Humaitá, quem é do Navegantes, quem é do Passo das Pedras, enfim, todas as vilas de Porto Alegre estarem mapeadas para saber se nós precisamos de mais residência num bairro da cidade ou no outro, para evitarmos de levarmos pessoas lá do Sarandi, como aconteceu há 2 meses atrás, lá para a Lomba do Pinheiro e para a Restinga. Obrigar essas pessoas a deixar para trás a sua história de vida, seus amigos, amigos dos seus filhos, colégio e trabalho, e estarem transitando na cidade para o trabalho. Então essa lei visa ela fazer um cadastro único, dividir da cidade, promover a fiscalização e o controle e promover também saber
tornar amplo e público, através da Caixa Econômica, todos os que já foram beneficiados e, se tiver membro da própria família dos cadastrados, que foram beneficiados com o programa. Por que isso? Porque tem pessoas que o pai ganha uma casa, aí vai o filho que é solteiro e busca uma outra para ficar com 2 casas e uma vender. Então nós temos que ter o cadastro familiar para saber exatamente se estão sendo as famílias recebendo ou é cada membro da família uma unidade habitacional. Esse é um problema. E tem mais a preocupação, né? Que hoje nós, na localidade lá, temos áreas que já é definida que vai sair, né? Mas Construção social. construção social, né? Como vai cruzar a ponte, como também foi a remedição do parque, teve pessoas que ficou morando no parque, mas isso vai ter uma definição de moradia, né? Aquela pessoa não precisa sair daquele lugar, porque vai ser garantido uma moradia, né? Porque como aí o vereador Tessaro fala, então esse vai ter um cadastramento, vai ter essa família, ele vai receber um imóvel. Ele não precisa sair de um lugar e às vezes sai daquele lugar que vai ter um problema, vão tirar. Daí vai para outro lugar, mais tarde aquele lugar vai ter um problema. E depois vai ser definido na onde ele está, na onde ele é habitado, na onde ele é acostumado. E daí ele vai sair para outro lugar, aquele que ficar ou coisa, vai pegar aquela casa. Então, como nas ilhas, nós temos colégio, temos posto, temos, né? Então, e a ilha acho que ainda é um caso especial porque é distante e de difícil acesso para todo o resto da cidade, né? Então, no caso de você, se houvesse um remanejo da ilha para, por exemplo, a Restinga, com certeza modificaria toda a estrutura de vida de vocês, inclusive. Qual existe, por acaso, a maioria da população, ela vive de pesca ou de algum tipo específico na ilha? Vive de trabalha, né? Trabalha, tem outros que vivem de pesca, tem uns que vivem de reciclagem, né? Então, é esse o trabalho que tem nas ilhas, né? Sim. Mas também a gente tem preocupação, tem também moradores que moram em área da Concepa, né? Que eu também não vejo a Concepa tirar e levar para outro lugar, que até hoje todos os manejos que a Concepa fez, eu não vi nenhum resultado, porque a pessoa bota lá no lugar, depois a pessoa volta de novo. Que são provisórios, e falta fiscalização. Então, nós somos da margem da rodovia todos, né? O Teófilo está falando, eu acho e da ponte que justamente embaixo, né? Isso, Concepa é a empresa de pedágios. Eu acho que agora é um caminho de uma parceria para ver esses moradores também, né? Que estão ali. A Concepa entrar, né, com a prefeitura ou procurar para ver como é que vai fazer esse manejo desse pessoal, para esse pessoal ficar. E nós temos lugar na ilha que pode ficar o pessoal, porque um loteamento, como o vereador falou, a gente está em amplo lugar, né? Mas depois que ser remedido, tem metragem, tem tamanho, reduz a vila. Reduz o tamanho dos terrenos. Claro. Exatamente. E daí vem também todos os outros benefícios, né? Vem saneamento básico. Vem, né? Tudo já vem. Tantas coisas que sempre fica porque não pode, porque aqui é parque, por isso que já teve a remedição do parque e agora a gente tem um caminho e fico muito grato de poder levar essa resposta para a comunidade. E saneamento básico, luz, água encanada, tudo isso é mais qualidade de vida para a população. Mais qualidade de vida, né? É um caminho amplo, né? Para nossos filhos, para nosso, né? Vocês, então, estão inscritos aguardando moradia? Não, por enquanto não foi feito esse cadastro. Acho que agora início vai ter o cadastro, vai ter esse manejo. É uma das nossas preocupações, justamente, porque aí as ilhas ficaram fora do cadastro. Eu não entendo por que do Minha Casa Minha Vida não cadastraram todas as ilhas. As pessoas que vão ter que sair com a construção da segunda ponte, terceira ponte, na realidade, que nós temos duas pistas, mas terá a nova ponte que ela vai afetar diversos moradores. Todas as pessoas que estão embaixo da ponte atual. Então as ilhas precisam, como o Teófilo está dizendo, urgente um olhar
né, para evitar o inchaço e para saber realmente como é que vai se construir agora as habitações. Eu sei que tem lá terrenos vagos, mas a prefeitura tem que saber quantos moradores precisam de habitações. Eu acho que a remediação justamente do que está falando o Teófilo é pegar os terrenos que têm terrenos amplos, poder fazer o tamanho normal de cada terreno, o lote, e construir as suas casas para aqueles que já estão em áreas que podem ser construídas. Para aqueles que estão embaixo da ponte, urgente fazer, ou se não tiver todos lá, mas que fique do outro lado da ponte, do lado de cá, mas no bairro Humaitá. Não transferir para o Sarandi ou para a zona sul da cidade, que vai dar um transtorno para esses moradores, justamente, como está dizendo o Teófilo, que com toda a razão, né? Porque muitas vezes a prefeitura constrói esse conjunto habitacional em algum local específico da cidade e transfere pessoas de várias regiões da cidade para aquele lugar. E muitas vezes até não transfere gente do local para moradia. É isso mesmo? Hoje está ocorrendo isso. Nós tivemos há 2 semanas atrás, aqui na Câmara de Vereadores, uma invasão, uma ocupação que teve na estrada do Retiro da Ponta Grossa. Lá eram 40 famílias, restaram 70. O que foi a alegação e por que eles ocuparam um terreno do município que era do DEMAI naquele local? Ouvimos e tem uma carta protocolada para a presidência da Câmara para enviar ao Executivo. A alegação foi justamente que pegaram os imóveis que foram construídos na Zona Sul e abriram para a cidade inteira, apenas 20% destinaram para a Zona Sul e 80% para os outros bairros da cidade para irem para a Zona Sul. Ora, se nós temos um grave problema na Zona Sul, não vamos criar 2 problemas. Primeiro vamos solucionar o problema daquelas regiões e vamos por região. Vamos começar pelas ilhas, Humaitá, Passo da Areia e vamos por espaços. E não fazer como está sendo feito, que não está se cumprindo uma lei. Tem uma lei votada há mais de 1 ano. Até hoje o município esqueceu essa lei e não fez, que é essa lei justamente... Que é a lei do cadastro único. Do cadastro, que a metrópole, justamente essa adesão do município, a rede que organizou o México, que organizou a Bolívia, todo o problema habitacional, é a rede que exige que se tenha um cadastro real e local das pessoas que precisam de residência. Essa é a finalidade desta lei. Até porque nesse caso do deslocamento das pessoas, tanto quem sai da sua região de origem para ir para outra região, quanto quem está na região e espera por aquelas casas, fica insatisfeito. Com toda certeza, porque vai inchar. Como é que na Restinga, se eu tenho um posto de saúde que vai atender uma suposição, um bairro lá, que já está no limite, atende 40 pessoas por dia. Se eu levar mais 200 famílias de um outro bairro, naquele bairro que estava antes, vai diminuir o atendimento naquele posto de saúde e vai inchar o do outro bairro. Então eu não posso, porque hoje em dia tem que se fazer um projeto muito bem organizado para a escola, para a saúde, para a segurança, para fazer o atendimento normal. E só sabendo o que se tem em cada bairro e não removendo de bairro para bairro é que nós vamos organizar uma cidade. E não adianta se falar em Copa do Mundo, só em Copa do Mundo, porque não é só de futebol que vive o homem. Com certeza. Vive de organização, saúde, educação e habitação. Nós estamos encerrando aqui o primeiro bloco do Porto Alegre em Debate e já voltamos falando mais sobre essa lei que está em vigor há quase 1 ano, que é o Cadastro Único Municipal de Habitação Social, proposto pelo vereador Neucir Tessaro. Fique com a gente. Patrimônio Histórico e Centro Cultural de Porto Alegre, a Casa de Cultura Mário Quintana promove eventos e manifestações artísticas. O espaço é dedicado ao cinema, música, artes visuais, dança, teatro e literatura. Criada em 1980, a casa ocupou o prédio do Hotel Majestic, construído entre os anos de 1916 e 1933.
Foi o primeiro edifício da capital a usar concreto armado. O hotel se transformou em um marco histórico no desenvolvimento e modernização da cidade. Possui uma localização privilegiada, quase às margens do Guaíba, que na época ia onde é a Avenida Mauá atualmente. Um trapiche trazia os hóspedes diretamente ao hotel. Os anos 30 e 40 foram os de maior sucesso do Majestic. O hotel recebeu políticos importantes como Getúlio Vargas e vedetes como Virginia Lane. Mas o hóspede mais ilustre foi o poeta Mário Quintana, que deu nome à Casa de Cultura que 60 anos depois ocuparia o espaço. Mário Quintana nasceu no Alegrete em 1906. O escritor morou no Hotel Majestic entre 1968 a 1980. Publicou mais de 20 livros. O primeiro, aos 34 anos, A Rua dos Cataventos, e o último, em 1990, Velório Sem Defunto, com Sapato Florido, Pé de Pilão, Caderno H, Esconderijos do Tempo e Lili Inventa o Mundo, consagrou-se como poeta do cotidiano e lirismo e um dos ícones da literatura brasileira. Sinto uma dor infinita das ruas de Porto Alegre, onde jamais passarei. Quintana morreu em 1994, aos 87 anos, imortalizado pela Casa de Cultura e principalmente pelo quarto do poeta. O cômodo é uma reconstituição fiel, com móveis e objetos pessoais do escritor. Na década de 80, o governo do estado adquiriu o prédio. A população e a comunidade cultural mobilizaram-se para defender o seu reconhecimento como patrimônio arquitetônico da cidade. Em 1983, o edifício foi reaberto como Casa de Cultura. E em 1990 foi concluída a restauração, surgindo a Casa de Cultura Mário Quintana. Ela conta com teatro, salas de cinema e bibliotecas. Também tem espaços destinados a exposições, oficinas e apresentações de dança. A casa fica na Rua dos Andradas, 736, no centro da capital. O horário de funcionamento nas segundas-feiras é das 2 da tarde às 9 da noite e de terças a sextas das 9 da manhã às 9 da noite e nos sábados e domingos do meio-dia às 9 da noite. Informações pelo telefone 51 3221 7147 ou pelo site www.ccmq.com.br. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Se você tem uma proposta de lei, saiba que pode participar do processo legislativo da Câmara Municipal de Porto Alegre. Os projetos de iniciativa popular devem ser encaminhados por entidades da sociedade civil, subscrita por 5% dos eleitores do município. Quando se tratar de interesse específico de bairro ou distrito, o projeto deve ter a assinatura de 5% dos eleitores residentes naquele local. Mais informações com a Diretoria Legislativa da Câmara pelo telefone 3220-4192. Câmara Municipal de Porto Alegre. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate, hoje falando da lei do vereador Neucir Tessaro, que cria o Cadastro Único Municipal de Habitação Social em Porto Alegre. Então, vereador, esse projeto ele foi aprovado por unanimidade pelos vereadores aqui da Câmara já faz quase um ano. Como é que está sendo a aplicação dele pelo DEMAB? Nós estamos encaminhando novamente um pedido ao prefeito que aplique esse cadastro, porque o DEMAB não aplicou. E nós vamos, inclusive, chamar, se caso não for aplicado, os responsáveis, o secretário ou a quem for enviado para esse debate,
para que urgentemente aplique este cadastro em todo o cadastro feito, que foi da cidade toda, para que nós possamos saber exatamente debater. E, se for necessário, para que a nossa Câmara de Vereadores possa sugerir, junto ao Governo Federal, ou à Caixa Econômica Federal, a liberação de recursos conforme está esse cadastro, para fazermos com que a gente possa equalizar a cidade. Eu não acredito que o nosso prefeito não vai implantar essa lei neste momento, porque é o que há de mais importante para a cidade. Justamente no momento em que nós estamos pleiteando a retirada de 1.700 famílias da Vila Tronco, e que no debate que tivemos lá, quando estivemos presentes, nós debatemos muito porque o governo queria colocar em outras regiões da cidade. Já foi um avanço porque nós conseguimos, porque existe a nossa lei, de fazer com que eles fiquem na mesma região. Então são 1.700 famílias que hoje foram contempladas, que vão ficar naquela região. Nós temos a Vila Dique, que vai ficar ali na Bernardino Silveira Amorim, que é próxima dali. Agora já estamos preocupados com a Vila Nazaré, que não foi respeitada a nossa legislação, que hoje elas estão justamente no 4º distrito, e está se propondo levar na zona leste da capital, próximo à Viamão. Então não dá para nós permitirmos com que essas famílias continuem sendo usadas para levar, atravessar a cidade, enquanto nós temos uma lei que ela deve ficar. O Estatuto da Cidade, que foi transformado em lei, que já está vigindo há 10 anos o Estatuto da Cidade, ele diz: as famílias não podem ser removidas longe do seu trabalho, dos seus laços de amizades e de sua escola comunitária, porque as pessoas vivem em comunidades. Se quebrar o elo comunitário, ela se desprende e fica muito difícil delas conseguirem fazer e as crianças a crescerem em ambientes sadios. Então isso que a gente quer. Sim, é questão de qualidade de vida, porque qualidade tem de vida. Toda a questão de saneamento, de uma casa melhor, mas também as pessoas têm que se sentir bem na sua casa, na sua vizinhança. E esse é um problema enfrentado lá nas ilhas agora, que a comunidade teme ser removida, está esperando as casas do programa social, mas teme ser transferido para outro local. O senhor falava antes, senhor Teófilo, que acredita que lá nas ilhas tem espaço para construção, existe terrenos. Mas quais são os critérios para a escolha desses terrenos? Não é simplesmente aqui tem espaço, vamos construir aqui. Não, mas até o Teófilo pode explicar, tem 2 terrenos grandes, né, Teófilo, lá naquela localização. Hoje temos, teve a definição do parque, né? Porque as ilhas é um parque. Sim, parque ecológico. Teve uma remedição. Hoje nós sabemos o que é parque e o que não é parque. Como na Ilha dos Marinheiros, como no Pavão e como na Ilha das Flores, né? O que fica, o que está dentro do parque tem remanejo, né? Então já tem todas essas medidas que nós já sabemos. E daí fica aquele pessoal, vamos dizer assim, ficou lá no parque, né? Então é isso que a gente se preocupa, como o vereador falou, como os inchaços, né, que incha. Porque ali está aquele pessoal, não, agora nós temos aqui dentro do parque, vão tirar nós, vão levar lá para Viamão, que não é nada definido, né. Mas o jornal mais rápido é o boato, né, aquele daí se espalha. Mas temos lugar dentro das ilhas. Porque quando fala em habitação, a gente sabe que também vem a redução. Onde está 500 famílias, 2.000 famílias, ele vai ocupar metade do espaço que é feito, né? Então, que a gente está vendo as obras acontecer, como todos os lugares, no Maitá, todos nós conhecemos como era o Maitá, todos os lugares. Eu também, quando fala que a gente vem de fora, quando eu vim a primeira vez Porto Alegre, correr aqui, que eu fui jockey, também conheci todas aquelas vilas em volta do Prado, em volta aquele ali, que tem hoje habitação, que foi arrumado, foi, né? Também. Que é uma questão de organização, Organização. Né? Então, como também, é padrão a moradia, o terreno, consegue. E hoje a preocupação, eu acho que todos os moradores que estão lá não tem que se preocupar, porque nós temos direito e tem os direitos, como o vereador está falando, e nós esperar, né, esse momento, se organizar
e também não deixar vir outras famílias de outros lugares, né? Para chegar à conclusão e também agora de a gente saber que nós podemos escolher na onde nós estamos e queremos ficar lá, né? E queremos daqui em diante participar todos os cadastramento, tudo que tiver sobre isso aí, a gente está também trabalhando junto, se formalizando junto para ter um melhor resultado como está tendo, né? Claro. Que eu tenho, todos nós vemos isso aí. Até porque em 2007 eu propus uma lei que foi votada aqui na Câmara quando eu era diretor do DEMAB, que a habitação social, a habitação prioritária, ela poderia ter de 75 a 125 metros quadrados do terreno. Hoje, o que o Teófilo fala? Tem terrenos que tem 300 metros. Se for fazer um loteamento organizado, pode-se fazer casas sobradas, onde num terreno de 125 metros, que cada família, num espaço que de 10 metros, de frente vai dar para 2 casas. E assim vai facilitar. Por isso que cada vez vai ser mais fácil organizar. Se hoje tiver 500 famílias ocupando um terreno que é longo, aquelas mesmas 500 famílias, elas serão colocadas num espaço que vai dar de 250 terrenos. Então, a facilitação da organização, de fazer um loteamento organizado, de fazer medições, de fazer uma construção de habitações padrão e decente, né, que todas elas possam ser sobradas. Nós temos que facilitar justamente, verticalizar, porque horizontalizando cada vez mais mais espaço. Então tem solução. O que tem que se fazer é fazer projeto. Nós estivemos na Caixa Federal e a Caixa sempre diz, porque há muitas críticas que dizem, não, a Caixa não tem dinheiro, a Caixa não entrega, a Caixa só faz política. Tem que ter projeto. Eu nunca vi um sistema financeiro, a Caixa Econômica Federal, não fazer financiamento para quem tem projeto. Agora, ela não empresta para quem não tem projeto. Claro, tem que ter uma destinação para esse dinheiro. Tem que ter uma destinação e aprovação de um projeto. Agora, lá nas ilhas, nós temos uma vasta área que é da Ipiranga, que a Ipiranga já se prontificou a entregar para o município, fazer permutar, que só nesta área da Ipiranga dá para construir 200 unidades habitacionais. Veja só, 200, nós já tiraríamos todas as pessoas embaixo das pontes, que estão hoje embaixo das pontes, no leito da rodovia, que tem que tirar, que a própria Concep é parceira, ela entra, como nós fizemos no leito da Voluntários da Pátria, a Concep é que ajudou a construir as habitações, porque é interesse dela, lá também ela construiria. Então nós temos que praticar as PPPs, as parcerias público-privada para habitação social. E temos lá dos irmãos maristas, que é uma outra área que dá para construir tranquilamente mais 300 habitações. Também nas ilhas. Nas ilhas. Né? Que, ali só nessas 2 áreas dariam para regularizar a vida de 500 famílias. Não dá todas? Tudo bem, mas dá para 70% organizar. Enquanto a gente não começar a fazer, acontecem as irregularidades, ligações de luz clandestina, de água, péssima qualidade, que são a péssima qualidade de águas das ilhas. E assim que está acontecendo hoje, que eu conheci o Teófilo como líder comunitário, quando estivemos conhecendo e caminhando todas as ilhas. Quem não conhece as ilhas, quem quer ver o problema das ilhas, caminhe nas ilhas que vão ver, né, Teófilo? Só que não caminhe em dia de chuva, né, Teófilo? Não caminha dia de chuva, que não vai conseguir caminhar. Nem na época da enchente, né? Na época da enchente, né? Porque ele vai ter que ir de barco daí, né? É uma coisa quem vai passear e visitar, conferir a situação. Outra coisa é quem mora, né? Ainda mais complicado. E que vai ficar sempre assim, né? Então está na hora de olhar. Nosso cartão postal, eu sempre digo, quem chega de avião em Porto Alegre, ele chega por lado como se fosse 2 favelas, né? Ele desce em cima das ilhas, o avião, vê todo aquele problema. E você vem pelo outro lado da Freeway, do Murungaba, aquele lado, ele desce em cima da Vila Dique e Nazaré. E se ele vem de carro, ele vem pela Castelo Branco, entra pela entrada da cidade. Então o cartão postal da cidade, eu digo, olha, é dos piores do Brasil. Está na hora de arregaçar as mangas e fazer como o Japão fez lá, né? Hoje, 1 ano depois do tsunami, reconstruir as suas cidades. Ou vamos trazer os japoneses para cá, né? Os chineses, aí sim nós vamos ter obras nessa capital. Vereador, e o senhor acompanha essa questão da habitação de perto já há anos? O senhor também há 25 anos. Já acompanhou bastante também pessoas que foram removidas e que hoje estão nas casas dos programas sociais. Como é a vida delas depois? É uma alegria a gente ver
quando entregamos o Princesa Isabel, 230 famílias. Aqui, 257 famílias dos papeleiros, que agora é Santa Terezinha. A cada ano aquele incêndio, aquela calamidade. Hoje a gente vê as pessoas brincando no meio da rua, aquelas crianças na parte comunitária. Vivendo com dignidade. Com dignidade, o Bela Vista. Nós temos lá o 477 justamente da Frederico Mendes, onde também pode vir uma parte das ilhas do outro lado que tem terrenos vastos, livres, que possam construir. É dar dignidade. Teve uma única vez que eu fiquei assim chocado na minha vida e aquilo me marcou. Foi lá em 2007, quando nós entregamos na Cristiano Kramer um loteamento, e pelo problema que as unidades habitacionais elas custavam R$9.000. E o terreno tinha um aclive, tinha uma escada onde tinham 8 degraus. E tinha uma senhora que não conseguia quase caminhar. E nós tentamos ajudá-la para ela subir a escada. Eu estava na época junto, era o prefeito Fogaça. Ela disse, de jeito nenhum. Ninguém vai me ajudar eu entrar na primeira casa da minha vida. Ela tinha em torno de 65 anos, a senhora. Ela tinha um pouquinho de peso e um pouco de dificuldade. E aí quando ela chegou no último degrau, ela não foi caminhando. Ela se deitou e rolou, entrando rolando. Ela diz, eu quero sentir, pegar o pó e sentir o sabor de estar na minha casa. Aquilo comoveu para ver a pessoa com dificuldade, subiu os degraus e entrou rolando para dizer, eu quero sentir a alegria de estar na minha casa. Isso é muito bom de ver. É muito importante para muito importante. Quem não tem moradia é a maior dificuldade da vida. Olha, o teto é a base da família. Sem teto não tem família. E não adianta a gente dizer, tem outras prioridades. Tem, mas vão dar um teto para as pessoas. Por isso que eu brigo, a maioria das minhas leis justamente são em cima da habitação, de promover a habitação, porque é a saúde, é a educação, é a segurança, é a vida da pessoa, é justamente a sua casa, o seu lar. Isso é importante. E o Teófilo, que acompanha de perto lá a situação das pessoas que sofrem, que estão embaixo da ponte, como é que elas vivem hoje nas ilhas? Como é que elas vivem, como a gente vive, né? Porque quando a gente pega um caminho e vence ali, é um problema que a gente carrega junto de uma comunidade, tem que ter uma grande separação, né? Porque a gente está vivendo aquilo ali e tem muitas coisas que as perguntas, né? Que eles vêm perguntar para a gente, né? Porque eles chegam lá, tu chega lá, eles vão, Teófilo, vão levar nós para Restinga, o outro, não, vão levar nós para lá, não, vamos levar, então é aquela, e às vezes a gente também não tem a resposta, né? Claro. A gente não tem grandes preocupação, né? Como às vezes a gente tem que correr também, que é um grande problema, uma casa de emergência, lá corre lá atrás daquela casa de emergência, que isso vem ser um problema também, porque muitas vezes a gente fica esperando e nunca vem, né? Como está esse problema, e as famílias ficam cobrando e a gente tem que ir buscar, e eu vejo agora esse caminho, né, de toda esta forma que nós temos dentro das ilhas. Nós temos beira de rio, temos ponte, temos Concepa, a área da Concepa. Os parques, né? Mas a gente vê solução, né? Porque isso é uma solução, é uma saída. E a gente tem que buscar, claro, né? E as famílias também buscar, né? Ser também, a comunidade tem que ser em si, né? Não, aqui nós temos que ter um certo cuidado, né? Porque isso vem a parte minha, vem a parte do morador e vem a parte da prefeitura, né? Dos vereadores, e também é quando a gente está numa união, claro, num caminho de união, de melhorar, de ter, né, melhora. Porque no caso, o vereador Neucir Tessaro se empenha em agilizar esse processo das entregas dos empreendimentos de moradias sociais. Eu propus, inclusive, ali, que ele falou da Ilha do Pavão, a primeira ilha, nós temos ao lado ali que tem o clube São João, na Grande São João, que justamente ali naquela ilha ali tem um terreno longo que tem um proprietário que quer negociar com a prefeitura. Claro que agora vai passar a ponte ao lado, mas tem um espaço que não vai ocupar, que poderiam já ter solucionado as primeiras famílias que são da Ilha do Pavão.
ao lado do clube, que estão na entrada. Passa a primeira ponte e já tem o primeiro cartão postal, que o Teófilo sabe ali que as casas não são casas, né, Teófilo? Não são casas. Não tem porta, né? Porque justamente se alguém encostar na porta, não tem. Então, por que não priorizar, né? Eu acho que o Teófilo, ele sofre muitas consequências lá, porque quando ele fala em casa de emergência, nós aqui talvez a população não saiba que é uma casa de emergência. É bom esclarecer para o nosso Ela público. tem 9,80 metros de tamanho, toda a sua casa. Imagine então o cidadão, a cidadã, de ver uma família em 10 metros. Uma família, um casal e 2 filhos, uma suposição, morando em 10 metros quadrados, né, Teófilo? Que é a casa de emergência fornecida pela prefeitura hoje. 10 metros quadrados é o tamanho de uma casa, sem banheiro. Então essa é a situação que nós não podemos mais permitir. Por isso que nós temos que debruçar e acabarmos com a burocracia e cumprirmos as leis e promovermos habitações. E a maioria dessas casas estão nas ilhas. O Teófilo fala da dificuldade. É difícil até de conseguir uma casa desta, de emergência. Né, Teófilo? É problema. difícil. Nós temos esperando lá 3 ou 4. E as pessoas, cada vez que eu passo por mim, Teófilo, e eu tenho que dizer a mesma coisa. Liguei para fulano, liguei para o cicrano e ficar esperando. Ficar esperando. No que é que esse cadastro único municipal de habitação social ajudaria a agilizar a questão da moradia social? Isso ajudaria de uma forma de se fazer um grande projeto. Bom, verificarmos, vamos pôr nas ilhas, aparece lá, vamos ter 600 famílias que precisam de habitações. Se manda um projeto habitacional para a Caixa Econômica Federal, específico para cada região da cidade, identificando os terrenos que tem naquele local e fazendo a avaliação do que se pode construir em cima daquele terreno. Ver o orçamento e fazer projetos, pacotes fechados, entregar na Caixa Econômica. Nós precisamos aprovar esse projeto de financiamento, que é o Minha Casa Minha Vida 0 a 3 salários mínimos, é para quem não tem renda para as ilhas. Bom, está contratado aqui nas ilhas 500 unidades habitacionais. Vamos para o Humaitá. Está aqui a minha demanda. No Humaitá diz que precisa só 300 famílias. Vamos pedir as 300. Lá na Passo da Areia, no Sarandi, já é 1.000 famílias. Fazer projetos... Vai eliminando. Eliminando, fazendo projetos sabendo quantas famílias que já existe pedindo habitações em cada região da cidade. Agora, se não tivermos o cadastro, nós podemos, quem sabe lá, construir na Protásio Alves 500 apartamentos e tem que vir gente de fora porque não tem as 500 famílias cadastradas naquele local. Sim. Então é justamente para facilitar. E o que esse cadastro também visa? Identificar quantas pessoas portadoras de deficiências existem no cadastro. Porque para ter é casas ainda mais com complicado. acessibilidade. Porque não adianta fazer casas todas padrão, onde não entra uma cadeira de roda na sua porta. Vai colocar um deficiente visual lá no 3º andar. Então nós temos que verificar, dar solução. E esse cadastro permite, se a pessoa é deficiente física, qual é o grau de deficiência, para saber construir. Os térreos são para as pessoas, os cadeirantes. E aí vai indo dessa maneira. Os idosos têm que ter um cadastramento. É isso que é lamentável. Um cadastramento único, onde consiga se comparar as regiões também, ver qual tem mais emergência. Aí não vai ter mais grilagem, né? Porque nós sabemos, publica um edital na cidade dizendo estas famílias são as famílias que nos próximos 10 anos têm direito à habitação. Esse está aqui o cadastro. Não adianta vir de Viamão, de Alvorada, de Cachoeirinha, de que for. Não está no cadastro. Às vezes pessoas da própria cidade, né? Exatamente. Nós temos que facilitar e termos justamente meios de controle, meios de fazer com que a cidade seja organizada. E eu entendo que o cadastro único é a melhor maneira. E esse cadastro único pode ser utilizado pela FASC, para a Bolsa Família, para ser entregue, para trabalhar, porque esse mesmo cadastro entrega para a FASC. A FASC vai saber em cada região da cidade o que tem de famílias de baixa renda, para também fazer a parte social. E assim a cidade vai se organizar. Qual a importância de organizar a cidade? Antes o senhor falava dos nossos cartões postais, que hoje em dia estão um pouco prejudicados. Qual a importância para a cidade como um todo, não só para esses moradores que estão nessas condições, mas também para toda a comunidade porto-alegrense? A facilidade da organização da cidade, principalmente a nossa segurança. A segurança. Normalmente, onde há insegurança das pessoas é onde não se tem as ruas certas, os acessos que impliquem a dificuldade da polícia fiscalizar. Então, já é uma coisa, a segurança vai melhorar. A segunda coisa, nós vamos fazer com que a cidade, com a autoestima das pessoas, fiquem elevadas. Elas conseguem trabalhar melhor,
cuidar melhor dos seus filhos. E os filhos, em contrapartida, poderão estar nas escolas com outras crianças que já estão em loteamentos regulares, convivendo normalmente em comum acordo, compartilhando. Hoje nós temos pessoas, crianças, que não conseguem ir para a aula porque chega na sua casa e não tem onde guardar a sua bolsa da aula, o seu material escolar. Vai pendurar onde na sua casa? Então fica jogado, fica destruído, não dá atenção, porque se a sua casa não tem condições, ela também não dá valor ao material que ela recebe. Não tem nem como fazer o dever de casa. Não tem. Não tem, porque a iluminação é precária, muitas vezes a energia é um gato, muitas vezes ela não tem uma mesa, porque imagine só uma casa da maneira como ela é hoje, não tem um espaço. Então eu acho que a autoestima das pessoas, valorização da pessoa, do ser humano, do cidadão e principalmente dar mais segurança nesta cidade, organizando todas as nossas vilas, tendo elas acessos, ruas, para que as pessoas possam caminhar, não caminhar no barro como caminham hoje, e não quando chove em alago não poder chegar nas suas casas, que é lamentável. O senhor agora faz parte da Comissão de Direitos Humanos aqui da casa. A moradia também é um direito humano. É um direito, é um direito fundamental, está na Constituição, é o direito à moradia. E nós estamos com a nossa comissão itinerante verificando justamente nos locais onde tem esse problema habitacional, de não estar respeitando as pessoas portadoras de deficiências e também da grilagem que nós estamos chamando na nossa comissão o organismo municipal para trazer e dizer o que está fazendo para a fiscalização em Porto Alegre. Isso que nós queremos. Porque se já é complicada a questão habitacional na cidade, quando tem essas pessoas que querem ser mais espertas que as outras, né, ainda prejudicam a comunidade. E sempre tem os espertos, né? Sempre os espertos gostam de estar ali atento para buscarem a oportunidade de chegar fácil. Mas essa oportunidade é para quem precisa, para quem merece. Com toda certeza. Vamos valorizar quem precisa. Quem não precisa, vamos procurar outro lugar para ficar. Nós já estamos chegando ao final do programa e eu gostaria de dar o espaço para as considerações finais. Por favor, Teófilo, um minutinho. Eu fico muito grato, né, de participar aqui e também levar, né, para a comunidade o que está acontecendo e essa grande prioridade que nós vamos ter na nossa região, né, com tantas famílias precisando e preocupado para onde vão ou onde não vão. Então hoje eu tenho essa resposta, né, e um caminho que nós vamos ter, acho, rápido, né, de cadastramento, de todos esses manejos, e aí já é uma preocupação que a gente fica mais tranquilo, né? A gente vem ficar mais tranquilo e, como a gente diz também, quando um filho, creio, quando está morando bem, pode ele dizer o endereço dele. Muitas vezes ele vai ter vergonha de dizer o seu próprio endereço, onde eu moro, onde eu estou, né? Então eu acho que isso também prejudica uma criança, né? Prejudica lá na escola, inteira, né? Todo mundo. E a gente que luta, né? Tem uma vontade de ver as coisas melhores acontecer. Claro que eu não vou mudar o Porto Alegre, mas o pouco que eu puder deixar é uma vitória muito boa, é uma alegria. Certo, por favor, vereador. Eu só quero dizer no final dessa entrevista, primeiro agradecer a toda a equipe que está nos assessorando hoje aqui e dizer, vamos acabar com essa burocracia. Burocracia não leva a nada, vamos facilitar a legislação e fazermos com que, como diz o Teófilo, as pessoas, para buscar um emprego, a primeira coisa que se pergunta, qual é o teu endereço, onde tu mora? Como é que as pessoas são incluídas na sociedade? São elas fazer a sua inclusão social se não se dão o endereço da pessoa, que a base de tudo é saber onde tu mora, o que vai se fazer para ter um crediário, para ter a facilidade da vida. Aliás, os programas sociais do governo federal precisam ter um endereço. Então está na hora do governo municipal dar um endereço para todas as pessoas. Vamos desburocratizar e fazer com que a comunidade seja mais feliz. Certo, eu agradeço a participação de vocês, muito obrigada. Agradeço também a sua audiência e até o próximo Porto Alegre Debate.